Olá a todos, vamos dar início à nossa aula. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia, e hoje temos a nossa aula 21, que é a aula de revisão, né? Então vamos iniciar a nossa revisão. Muito bem, né? Então, nesse momento de revisão é aquele que a gente vai resgatar alguns conteúdos que foram estudados. E vamos iniciar relembrando sobre Mendel, né? O Mendel que é conhecido aí como o pai da genética. Gregor Mendel foi um naturalista, botânico e monge que desenvolveu as bases da genética moderna. A gente observou lá no decorrer das nossas aulas, né? Aquele histórico ali, aquela linha do tempo que trazia informações sobre Mendel, né? A gente observou que ele foi para a universidade, realizou estudos ali voltados à física, matemática, história, também ali, né, voltado à fisiologia vegetal. E aí depois ele voltou para o mosteiro, né? Ele é um monge, e aí lá ele começou a realizar seus experimentos, né? Fazer essas observações, estudando ervilhas, né? Então foi através desses estudos que a gente observou aí no decorrer das nossas aulas a primeira e a segunda lei de Mendel, tá? Então a gente aborda até a importância aí da ciência e da pesquisa, né? Para a gente trazer aí essas respostas no mundo científico, tá? Então em sua época não se tinha ali o conhecimento de processos como meiose, mitose, DNA, cromossomos. E ele, no entanto, foi capaz de compreender que existiam fatores que garantiam a hereditariedade, né? O que a gente chama de fator, que ele chamava de fatores, né? Hoje em dia nós chamamos de genes, né? Que carrega ali aquela informação. Mesmo sem conhecer esses processos, né? Ele deu início, por isso que ele é o pai da genética, ele trouxe essa base aí teórica para os geneticistas. E revelou, né, essas bases estatísticas de herança e postulou a existência de uma unidade da herança que atualmente chamamos de genes, tá certo? Então, a gente vai relembrar um pouco desse estudo que Mendel realizou com as ervilhas, né? Então, a gente observa aí as características que ele analisou nos seus experimentos. Olha só. Né, as características estudadas por Mendel foi, em relação à flor, a posição, né, a gente observa aí que existem dois tipos de posição na flor, a chamada axial e terminal, né, a terminal fica ali nas extremidades, a axial ela sai ali perto do caule, né, perto das folhas. A cor, né, a gente observou aí que existem duas cores, a cor branca e a cor púrpura, lembrando que sempre tem uma que é dominante e outra que é recessiva, né? Ele conseguiu fazer essa observação também nos seus experimentos. Observou a altura, aquela planta que era mais alta e aquela que era mais baixa, né? No caso da altura, a alta, ela é uma característica dominante, né, dessas plantas. Na semente, né, ele observou ali a textura, se era uma semente lisa ou uma semente rugosa. Né? A lisa é uma característica dominante, a rugosa recessiva. Em relação à cor, se era amarelo ou verde. E a vagem, o seu formato, né? A forma inflada ou comprimida, e a cor amarela ou verde, tá? Então essas foram as características estudadas ali por Mendel, e aí ele conseguiu, através dos seus experimentos, dos cruzamentos que foram realizados, através do processo de polinização, né, que ele conseguiu realizar de forma manual, ele identificou, né, que existem ali características que eram dominantes, né, que elas vinham ali com mais frequência e outras que eram recessivas, tá? Então foi uma análise ali bem aprofundada para chegar na primeira e na segunda lei de Mendel, que a gente já conheceu, tá? Então, vamos observar ali mais informações. Aí, os seus experimentos, né, analisaram 7 características da espécie, da ervilha Pisum sativum, né, esse nome aí da espécie. E aí, a gente observa novamente essas características, né, a posição, a cor, a textura, a cor da semente, forma da vagem, cor da vagem, altura da planta, tá certo? E aí a gente vai observar novamente o experimento, né? O experimento que Mendel realizou. Né? Então, ele controlou ali o cruzamento entre diferentes variedades de ervilhas para
estudar os mecanismos de hereditariedade. Tá? Então, a gente observa aí no início a geração P, né? Aquela que ele considerou como puras, né? Ele analisou ali 6 gerações até identificar como pura, porque ela apresentava ali sempre aquela característica, né? Então, essa geração aqui, ó, P, né? Ela inicia aqui com uma representação de recessivo, né? Quando a gente observa aqui 2 letras em minúsculo, a gente identifica como uma característica recessiva. E qual é essa característica recessiva? A cor da semente verde. E aqui a gente identifica uma característica que é dominante, né? Que Mendel ali analisou. Para ser dominante, foi identificado como 2 letras em maiúsculo, que a gente chama de vesão-vesão. Qual é a característica dominante aqui? A cor da semente é amarela, tá certo? Então, a gente observa aqui esse primeiro cruzamento e o primeiro descendente, né, que a gente chama aqui de geração F1. E nessa geração F1, né, os descendentes relacionados a esse cruzamento, eles apresentavam o quê? A característica dominante. Olha só, a gente observa aqui um Vzão e um Vzinho. O Vzão, ele é dominante, né? Então, ele vai prevalecer e vai caracterizar aqui, ó, a cor da semente sendo amarela, tá certo? Então, para aparecer uma semente verde aqui, deveriam ter 2 recessivos. Só que ele vai pegar, ó, um fator, um alelo, né, de cada. E aí, se ele juntar aqui, ó, Vzinho com Vzão, vai sempre aparecer a característica dominante, que é a cor amarela. Tá certo? A cor. E aí a gente observa nessa primeira geração, né, que a gente chama de geração F1, que está relacionada à primeira lei de Mendel, e aqui a gente consegue analisar uma única característica, que é a cor da semente. Vamos observar aí na nossa próxima imagem essa representação, né? Então, eu tenho aqui novamente, ó, a geração P, parental, né, indivíduos puros, que ele classificou através das suas observações. Temos aqui, ó, cor amarela, Vzão é dominante, junto com o recessivo, que é a cor verde, Vzinho. Aí observamos essa primeira geração de híbridos, né, o F1. E por que são 100% indivíduos amarelos? Porque eles carregam a característica do dominante. Vai juntar aqui, ó, Vzão com Vzinho em todos eles da geração F1. E o Vzão sendo dominante, ele prevalece, tornando aí todas as sementes da cor amarelo, tá bom? Porque o amarelo é o dominante. Muito bem, né? Então, a primeira lei de Mendel, ou o princípio da segregação dos caracteres, ou lei da segregação dos fatores, a gente observa aí a sua definição, né? Todas as características de um indivíduo, eles são determinadas por genes que se segregam, tá? Eles separam-se durante a formação dos gametas, sendo que assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. E aí isso também está relacionado com o processo de meiose para a formação desses gametas, tá? Então, os gametas, eles levam ali a metade do número de cromossomos para que ocorra ali o processo de fecundação, tá bom? Vamos observar ali outros fatores. A existência dos fatores hereditários, né, que são os genes, e sua transmissão de geração para geração. O princípio da segregação dos caracteres, que são os alelos, ou a lei da segregação, afirma que cada característica ela é determinada por um par de fatores que se separam durante a formação dos gametas, como a gente observou anteriormente no conceito. E experimento é apenas para uma única característica, né? Então, está relacionado aí com a primeira lei de Mendel, que a gente chama de monohibridismo, quando ele observa somente uma característica ali naquele cruzamento e na primeira geração, tá? Vamos observar a importância desses estudos. Olha só, né? Mendel utilizou dados precisos e mostrou um padrão matemático. E aí ele definiu, né, aquela característica que é dominante, que a gente representa sempre por uma letra maiúscula, e aí a gente observa o A maiúsculo para representar o dominante, e quando a gente observa aquela letra em minúsculo, ó, a gente já sabe que é uma característica recessiva, tá certo? E Mendel lançou também as bases da genética,
E com a tecnologia, né, pôde-se ver quais estruturas que Mendel supôs. Né, ele estava falando ali dos genes, né, só que hoje a gente já tem essa informação. Na época, Mendel estava analisando, né, ele chamava de fatores o que a gente chama de genes. E aí, quanto às aplicações, né, vamos observar a compreensão da genética e sua influência em áreas como agricultura, medicina e biotecnologia. Né? Princípios da primeira lei de Mendel são utilizados na prática, por exemplo, em programas de melhoramento genético de plantas e animais. Né? Então, são aplicações que são realizadas até hoje, tá certo? Vamos a alguns exemplos relacionados aí à primeira lei de Mendel, né? A gente observa o fato de dobrar a língua, né? Na primeira imagem, a garotinha consegue dobrar a língua, fica nessa forma de U, e na segunda, ela não consegue enrolar. Né? Vocês podem realizar aí esse teste, né, na língua de vocês e verificar se vocês conseguem ou não enrolar a língua. E essa é uma característica que está relacionada com o gene dominante ou recessivo. Se você consegue dobrar, você trouxe ali, ó, dos seus pais esse gene que é dominante. Se você não consegue, é um gene recessivo que traz a você essa característica de não conseguir dobrar a língua. O mesmo caso acontece com o lobo da orelha. A gente observa aí na primeira imagem um lóbulo solto. Se ele é solto, é uma característica dominante. Se o seu é colado, como essa segunda imagem, é uma característica recessiva que você herdou dos seus pais, tá? E a segunda lei de Mendel, né? Vamos observar o que significa. Se dois genes estão em cromossomos diferentes, o alelo de um não influencia na forma como o outro será herdado. E isso permite várias combinações genéticas nos seus descendentes. Tá, então, a gente vai falar rapidamente da segunda lei de Mendel, e ela está relacionada à quantidade de características que Mendel conseguiu identificar. A gente observou que na primeira ele identificou uma única característica, mas na segunda ele já consegue identificar mais de uma. E a gente vai trazer um exemplo. Olha só. Essa daí a gente observa o exemplo da semente que é amarela e lisa. E aí, nesse caso, amarela a gente já sabe que é uma característica dominante, né? A cor da semente. E lisa também é uma característica dominante. Como é que eu sei que ela é dominante se eu observar aqui as letrinhas? Olha só. Esse V e V representa a cor, amarelo. E o Rzão representa a sua textura lisa. Então, se ele está tudo maiúsculo, o que é? Característica dominante. Vzão, Rzão. E ele fez o cruzamento com características recessivas. Quais são elas? Verde e rugosa. Como é que eu sei que é recessivo? Vzinho, Rzinho. Tá? E aí, no primeiro cruzamento, ele observou a geração F1. Vzão, Rzinho. E aqui, né, a gente consegue observar o outro cruzamento que a gente chama de geração F2, que eu vou falar aí rapidamente para vocês quanto à proporção. A gente observa aí, né, características de sementes amarelas e lisas. Se a gente for contar, tem no total aí 9 sementes amarelas e lisas nesse cruzamento. Amarelas e rugosas, 3. Verdes e lisas, 3. E verdes e rugosas, 1. Né, aquela que está lá no finalzinho do cruzamento. Então, a gente observa que na segunda lei de Mendel, existe também uma proporção diferenciada. Tá certo? Por quê? Porque ele identifica uma característica a mais. Tá bom? Vamos continuar e agora a gente vai observar um outro conceito que foi estudado, que é a pleiotropia. Olha só. Na pleiotropia, um único gene influencia 2 ou mais características fenotípicas diferentes. Uma mutação ou variação em um gene pode causar efeitos múltiplos no organismo, né? Então, o que é pleiotropia? Ocorre ali uma variação no gene. Só que esse gene ele é responsável por diferentes características. E aí, nesse caso, se esse gene que ocorreu mutação, é danificado, aconteceu alguma coisa, ele vai influenciar 2 ou mais características naquele organismo, tá? Então, é isso que é a pleiotropia. Um gene que vai influenciar 2 ou mais características diferentes. E aí, a gente vai observar como que isso pode acontecer. Olha só. Primeiro, através do produto gênico, com funções múltiplas, né? Então, por exemplo, a mesma proteína ou RNA desempenha papéis diferentes em tecidos diferentes.
Por exemplo, né, tem ali uma proteína que participa do desenvolvimento do coração e dos ossos, né? Então, se ocorre ali algo relacionado à produção dessa proteína, o desenvolvimento tanto do coração quanto dos ossos acaba sendo prejudicado, tá bom? Segundo efeito, que a gente observa aí que é o efeito cascata, né, via rede gênica. O gene regula outros genes, e aí mudar um regulador altera muitos processos. Também tem o fato da molécula sinalizadora, onde a gente observa ali que um hormônio ou fator de crescimento codificado por um gene que atua em vários órgãos, né? Se esse gene ali ocorre uma mutação, é alterado, ele vai influenciar nesse hormônio que vai influenciar nos órgãos, né? Então, são vários fatores ali acontecendo. E o metabolismo compartilhado, né? Uma enzima participa de várias vias metabólicas, e aí a sua falta altera múltiplas funções, tá? Então, isso pode acontecer de diferentes formas, como a gente observou. E aí nós temos um exemplo, né, relacionado à pleiotropia, que é a anemia falciforme. Né, a gente tem aí um gene que foi alterado, né, alteração do gene beta-globina, né, hemoglobina. E aí o que acontece quando ocorre a alteração desse gene? Né, o indivíduo, ele apresenta anemia falciforme. O que é anemia falciforme? A hemácia desse indivíduo, ele tem a forma de foice. Essa forma de foice, ela acaba sendo um formato que fica mais rígido e ele acaba também obstruindo o fluxo sanguíneo, né? Então, vários fatores, né, outros tecidos são prejudicados através dessa característica. Na primeira imagem eu consigo observar uma hemácia normal, fluxo sanguíneo normal, e na segunda a gente observa ali o formato de foice dessa hemácia. Então ela vai ser mais rígida, vai obstruir ali aquele caminho, aquele fluxo sanguíneo, e aí essa pessoa vai ter dor, né, entre outros fatores ali, entre outras características relacionadas à anemia falciforme, tá? Então a gente vê que é um gene que foi alterado, que vai ali definir diferentes características naquele indivíduo. Dentre eles, o formato ali da hemácia, tá bom? E aí vamos observar também, né, que a gente estudou aí sobre as heranças das características genéticas, olha só. O que é, né? A transmissão de características dos pais para os filhos por meio dos genes, né? Então a gente está falando aí do processo de hereditariedade. Os genes estão localizados nos cromossomos, que podem ser autossomos ou sexuais, né? A gente já sabe que o cromossomo está localizado lá no núcleo da célula e o cromossomo ele é constituído por DNA, né? O material genético que está compactado, tá? Então, a gente vai observar a relação desses cromossomos, né? Que a gente consegue analisar através do cariótipo. Olha só. O cariótipo, ele é essa representação visual do conjunto de cromossomos de uma espécie organizados e classificados de acordo com seu tamanho, forma e posição do centrômero. No caso do cariótipo da espécie humana, a gente observa que são 23 pares ou 46 cromossomos, sendo 22 autossomos e um par sexual. Vamos observar aí o cariótipo humano, né? A gente relembra aí que ele tem esses 22 pares autossomos e o último par que a gente observa ali dentro dessa bolinha azul e rosa é a representação do cromossomo 23, que é o sexual. Se for XY é homem, se for XX é a mulher, tá bom? E aí a gente vai observar em relação à herança autossômica, que está relacionada aos cromossomos de pares de 1 a 22. Nesse caso, né, a gente observa que não tem diferença nesses cromossomos, por isso que eles são iguais, tanto para homem quanto para mulher. O que vai diferenciar é somente o sexual, porque o homem vai carregar XY e a mulher XX, tá bom? Vamos observar novamente aí a representação do cariótipo humano, e aí a gente consegue aí diferenciar bem os autossômicos dos sexuais, né? A gente tem os 22 pares autossômicos e os sexuais, a gente observa aí um cariótipo que é masculino. Por que é masculino? Porque é X e Y, né? Se é X e Y, a gente tem ali um cariótipo de um homem, tá certo? Se fosse XX, seria uma mulher. É só ele que diferencia. Todos os outros ali, 22, são iguais, tanto para homem quanto para mulher. E aí a gente vai observar algumas doenças relacionadas a essa herança autossômica. A gente observa aí o caso do albinismo, a polidactilia,
o condroplasia e o fato de enrolar a língua, que também é uma característica autossômica, que a gente sabe já que tem ali uma característica dominante e outra recessiva, tá bom? E vamos observar também herança ligada ao sexo, né? Então, é uma herança genética que está relacionada com genes que pertencem aos cromossomos sexuais. A gente observou anteriormente aí casos voltados a cromossomos autossomos e agora a gente vai observar doenças relacionadas a cromossomos sexuais, principalmente no cromossomo X, né, que determina algumas características ali ou doenças que podem surgir em um indivíduo. Tá? E a gente vai relembrar aí esses exemplos, olha só. Algumas características se manifestam mais em homens porque eles têm apenas um cromossomo X. A gente observa aí, enquanto as mulheres têm 2. Exemplos, daltonismo e hemofilia. Né? São 2 casos aí que estão relacionados a esses cromossomos, o cromossomo X que vai carregar. Vamos observar e relembrar o caso do daltonismo. Olha só. É uma doença geralmente causada por mutações nos genes que produzem os pigmentos sensíveis à luz, nos cones da retina, que são responsáveis pela percepção das cores, né? Então, a gente observa que o daltonismo está relacionado com uma deficiência visual, né, onde a pessoa ela não consegue identificar algumas cores. A gente observa aí nessa imagem, né, a primeira representação de uma visão normal, né, todas as cores ali que vai do vermelho ao roxo. E na segunda, uma pessoa que não consegue enxergar os pigmentos verdes, né? Então a gente observa que ela identifica as cores, outras cores, né? Ela não consegue identificar ali o verde, tá certo? Existem outros tipos também de daltonismo, né? Tem casos mais raros, por exemplo, que a pessoa enxerga somente em cinza, tá? Então existem outros tipos de daltonismo também. E aí, né, a gente observa que geralmente é hereditário e afeta mais os homens que, por sua vez, herdam o cromossomo sexual X da mãe portadora, tá? Então, lembrando que no caso do daltonismo, é uma característica relacionada a um cromossomo sexual, aquele par 23, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham relembrado esses conteúdos das nossas aulas.